Fala galera, estamos de volta então, vamos continuar o nosso papo sobre o IAS. E então, na última videoaula nós vimos sobre os registradores, certo? Aquele tanto de registrador que tem dentro do processador do IAS, que são registradores que armazenam temporariamente os resultados que ocorrem ali na ULA, na unidade de lógica aritmética, e ajuda também no controle e sincronização da execução das instruções, dos circuitos que operam para a execução das instruções. Perfeito. E aí, nós estávamos para estudar então o ciclo da instrução. E eu tinha dito para vocês que executar uma instrução não é só executar, é buscar da memória, decodificar e executar. E existem circuitos para fazer isso, certo? Então, pensa comigo. Quando a gente está falando da fase de fetch, ou seja, a fase de busca da instrução na memória, aqui nós vamos começar a trabalhar com o conceito, galera, de transferência de dados, certo? Ou seja, existe um caminho aí para os dados, beleza? E esses dados eles vão passar entre os registradores. Eles vão caminhar das células de memória para o registrador auxiliar da memória, para o buffer de memória. Do buffer de memória, eles vão andar lá para a ULA, vão vir aqui para o registrador de instrução. Esses caminhos, essas setas aí, certo? Elas representam o caminho dos dados, beleza? Agora, vamos ver aqui o que ocorre na fase de busca. Bem aqui, ó, certo? O registrador de instrução, que está aqui, o IR, ele recebe o opcode, exatamente, o opcode tem que vir para cá, que é o IR que vai dizer para a unidade de controle qual instrução que vai ser executada. E essa instrução, ela vem de onde? Ou ela vem daqui do buffer, ela já foi buscada anteriormente, ela era a parte direita de uma célula de memória, ou ela vai ter que vir aqui do MBR, certo? E aí tem caminho aqui, ó. E esse MBR teve que vir lá da memória, certo? E aí, olha só o que acontece. IR recebe o opcode e esse carinha aqui, o registrador de endereço da memória, recebe um endereço para no próximo ciclo o processador voltar na memória e buscar o operando. Entendeu? Então, essa fase de busca tem que fazer vários acessos à memória. É diferente. O ciclo de uma instrução não é o mesmo ciclo de clock. Por quê? Clock é o oscilador lá. Ciclo de instrução é uma fase, certo? É uma sequência de ciclos, uma sequência de fases menores, certo? Aqui, então, na busca, a gente já teve que atualizar o registrador de instrução e o registrador de endereço da memória para ir lá buscar o operando. Uma vez que isso está feito, o opcode já está no IR, no registrador de instrução, a unidade de controle descobre qual a instrução que é. Às vezes isso não leva um ciclo de clock, é muito rápido. E aí você vai encontrar, por exemplo, que essa decodificação está junto com a execução na literatura. E aí ocorre a execução. O que é a execução? A unidade de controle envia sinais, esses sinais aqui, ó, para transferir dados ou executar operações na ULA. Bom, e aí, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo não. Eu quero falar um pouquinho sobre esse transferir dados, certo? Então, por exemplo, se é uma instrução para carregar um dado da memória no acumulador, para o acumulador, ou seja, nós vamos trazer um dado da memória para o processador para poder fazer uma soma, uma multiplicação. Esse dado, ele sai da memória e ele vai para o buffer registrador, que é buffer de memória. Para quê? Para daqui ele entrar nos circuitos aritméticos, certo? E nós não sabemos o que vai acontecer depois. Se ele vai precisar vir para cá e voltar para cá, se vai rolar aqui alguma operação. Não sabemos, a instrução vai dizer. Entendeu? Agora, o fato de os dados serem transferidos de um componente para o outro é que significa
isso aqui, ó. Unidade de controle envia sinais para transferir dados ou executar operação na ULA. Certo? Bom, então eu quero que fique bem claro esse conceito aí, tá bom? E aí, esse caminho dos dados, é um nome clássico da literatura, tá? A gente chama de Data Path, ou caminho de dados, tá bom? Primeira classe de instruções que a gente tem, instruções de transferência de dados, que são aquelas instruções utilizadas para mover dados entre memória e os registradores da ULA ou entre os próprios registradores da ULA. Vamos olhar alguns exemplos aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem exatamente, mas então deixa eu dar um help aqui para vocês. Olha só. Acho que vai ajudar bastante aqui, né? Primeiro, olha o opcode aqui, galera. Olha o opcode. Opcode nada mais é do que sequência binária, como eu vinha dizendo. E aí, cada um deles vai significar alguma coisa. Tá bom? Vai significar o quê? O quê? O que tiver implementado dentro do processador. Bom, o que vai estar implementado? Não sei, de circuito eu não sei, mas eu preciso saber disso aqui. Ó, tem uma representação simbólica aqui, ó, em linguagem de montagem. E aí, esses nomes que nós estamos vendo aqui, ó, tipo load, store, são mnemônicos. Mnemônicos. E aí, eles ficam mais fáceis de nós lermos, para a gente não precisar ler o opcode direto, tá bom? É como se eu escrevendo, quando eu estiver, por exemplo, programando em assembly, configurando escrevendo em linguagem de descrição de hardware e tal, eu não preciso escrever binário. Eu vou trabalhando com esses mnemônicos, com essas instruções. São instruções do processador que dizem que são exatamente o que significa na linguagem de máquina, na sequência binária. Por exemplo, load MQ. Load. Tá. Load tipo carregar. Vamos ver o que isso significa. Tem um comentário aqui, ó. Transferir conteúdo do registrador. Aqui, ó, tô lendo aqui. Transferir conteúdo do registrador MQ para o acumulador. Ah, entendi. Ou seja, se chegar um opcode, quer ver? Deixa eu dar uma limpada aqui. E aí, olha só. Se chegar um opcode aqui, certinho? Com o código 00001010, significa que a unidade de controle vai ter que enviar sinais para simplesmente ir um dado desse registrador para esse registrador. Só. Transferência pura. Beleza? E aí, existem mais todas essas aqui de transferência de dados. Tá? Load, store, carregar ou armazenar. Vem da memória ou vai para a memória. Vem de um registrador para outro registrador. Depende dos parâmetros da instrução. Show de bola. Agora, qual a outra classe que a gente tem? As instruções de desvio. Beleza. O que são instruções de desvio? Primeira coisa que eu vou lembrar para vocês. Olha esse textinho aí. Normalmente, a unidade de controle executa instruções em sequência da memória. Só que nesse caso a sequência é alterada. Ou seja, as instruções da memória, como é que elas vão sendo buscadas para o processador para executar essas instruções? Uma após a outra. Literalmente uma após a outra nas células de memória. Célula 0, depois célula 1, célula 2. Então, se nós formos pensar aqui organizando pelo endereço, eles estão sequenciais. 0, 1, 2, 3. Quando nós temos uma instrução de desvio, nós estamos dizendo que o processador agora não vai mais obedecer a essa sequência incrementada de 1 em 1. Ela vai ser o próximo endereço a ser buscado está em algum lugar e eu vou ter que dizer. Olha só essa instrução aí, olha o que está escrito. Desvios unconditional, ou seja, desvio não condicionado, é um desvio puro.
jump como se fosse um pulo, e aqui tem escrito jump m x de 0 a 19. Olha o que está escrito. Vai pegar a próxima instrução da metade da esquerda, lá da posição m de x. Imagina aí, por exemplo, que x é 50. X vale 50. O que está dizendo nessa primeira instrução? Olha, processador, agora, mesmo que, vamos supor que a instrução que estava sendo executada agora estava no endereço 6. Naturalmente, a próxima seria do endereço 7 da memória, mas não vai ser. Por quê? Porque eu coloquei um jump 50. Então, a próxima busca na memória vai ser lá na posição 50 da memória, e aí ele vai pegar, como no IAS é metade, metade, né, a célula de memória, aqui está falando para pegar a primeira metade. Só isso, mais nada. É quando eu quero fazer, são os nossos go-to, sabe? Ó, vai para tal parte do código. Basicamente isso. Além disso, nós temos outros desvios, só que são desvios condicionais. É a mesma coisa, tá? Em relação ao desvio condicional, não condicional, do ponto de vista de mudar a sequência de busca das instruções na memória, só que aqui depende. Por exemplo, se o... Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Jump. Ah, tá. Positivo. Se o número do acumulador for não negativo, então você vai fazer isso. Ele está testando, certo? O processamento aí está testando se o resultado do acumulador deu negativo. Se não tiver dado negativo, então vai mudar. Vai pegar agora, por exemplo, lá da posição 50, como eu tinha dito. Certo? Isso é instrução de desvio. Altera o registrador que tem o endereço da próxima instrução a ser executada, que é o PC. E tem instruções aritméticas. Bom, instruções aritméticas são as que nós estamos falando sempre, certinho? Nós temos aí adição, subtração, multiplicação, divisão e os deslocamentos. Desloca para a direita ou desloca para a esquerda, certo? Que estão relacionadas à divisão, as operações também de multiplicação e divisão, certo? Por 2. Quebra o número na metade, que aí fazendo deslocamento. Então, é o mesmo esquema, Olha só, tem o opcode, pega a primeira aí. Tem o opcode, tem o mnemônico, adiciona o conteúdo do acumulador com o que tiver na posição X da memória, certo? E coloca o resultado no acumulador. É isso. Se eu quiser armazenar esse resultado depois, eu vou ter que voltar lá nas minhas instruções de transferência de dados para botar isso na memória, tá bom? E, por fim, nós temos instruções que nos permitem modificar endereços, ou seja, novos endereços para parâmetros de instruções são calculados na ULA e armazenados na memória. Então, agora eu não estou alterando o fluxo diretamente com tipo um go-to, assim, sabe? Deixar o valor lá já escrito, não. Não. Agora, eu posso calcular esse novo endereço e substituir a parte da instrução que tinha o endereço do operando. Isso me dá muita flexibilidade no código e, inclusive, isso dá muito suporte para execução dos sistemas operacionais, certo? Que, assim, a grosso modo, importa bem mais encontrar os dados onde eles estão do que necessariamente o dado em si, quando nós estamos falando aqui das instruções de modificar endereços, certo? Bom, e continuando o papo nesse sentido, essas são 21 instruções, então, e para executar qualquer uma dessas instruções, bom, olha aí, o fluxo de execução de instruções, ou seja, o circuito, eu não sei como que o circuito está implementado lá, mas se eu estou projetando um processador, se eu estou analisando um processador, existe um fluxo, certo? De controle, justamente para implementar a unidade de controle que tem que ser observado para poder executar toda e qualquer instrução. Porque é uma coisa que eu falo é o seguinte, galera. Circuito de hardware, ele está lá. Ele é o que é e é aquilo que ele vai ser. Você não pode ir lá e ficar abrindo e fechando o processador, coloca um circuito, tira
a bel prazer. A hora que você... agora eu quero que execute essa instrução. Agora eu não quero. Vou pôr o somador, vou tirar o somador. Não tem isso. Você tem que deixar todos os blocos implementados, todos eles dentro da caixinha do processador, fechou. E aí você vai selecionar por onde cada uma vai passar, qual bloco que vai ser utilizado em cada execução. Que nem no algoritmo quando você está escrevendo, certo? Não tem como você, ao longo da execução, você ficar pedindo para poder inserir código. Não tem isso. Você prevê as situações e fala if isso, if aquilo, else isso, else aquilo. Mas você já deixa tudo implementado. Então, olha só aqui, vamos dar uma analisada nessa fase no que a gente chama de fetch cycle, ou ciclo de busca, certinho? E aí, eu vou até ajudar vocês aqui da seguinte forma. Olha aqui, acho que melhora um pouquinho. Olha aqui essa fase de busca. Aí, acho que melhorou sim. Olha só. Olha aí. Começa, tá? Comecei. Tem que analisar o seguinte, o circuito. A próxima instrução já está no IBR, ou seja, no registrador de instrução, só que é aquele buffer, aquele que fica antes do IR. Não, vamos fingir que tá. Tá, ele está. Ah, beleza. Então, não vai precisar voltar à memória, certo? Nenhum acesso à memória vai ser preciso agora. Então, segue. Desce o conteúdo. Olha essa linha aqui, ó. Olha essa linhazinha aqui. Desce o conteúdo do IBR, do buffer de instrução, para o registrador de instrução, que é o IR, certo? Enquanto isso, a parte de endereço, os bits, os 12 últimos bits, vão para o registrador de endereço da memória. Beleza. O que acontece depois? Incrementa o PC. Para quê? Já para o processador saber qual que é o endereço da próxima instrução a ser executada quando acabar essa execução aqui. Ótimo. Isso aqui é um fluxo. Poderia ser. Vamos voltar nesse ponto aqui, ó. Próxima instrução já está no buffer? Não, não está. Ah, meu Deus. Então, vamos seguir por aqui. O conteúdo do PC, que é o da próxima instrução, vai ter que passar para o registrador de endereço da memória. Entendeu? O registrador que é buffer de memória vai ter que receber o dado que vem da memória, mas de onde na memória? No endereço que esse registrador de endereço passou para a memória. Entendeu? Então, vai seguindo essa sequência de perguntas aí. Beleza, vou descer aqui, ó. Agora, a gente vai para a fase de execução, o ciclo de execução da instrução. E aí, a gente tem alguns exemplos aqui de instruções também. Primeiro, o acumulador recebe algum conteúdo da memória na posição X. O que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Olha só. Opa. O MBR, que é aquele buffer registrador, que é o buffer de memória, ele tem que receber o conteúdo da memória que o registrador de endereço da memória apontava. Ah, mas para que está usando esse registrador de endereço para tudo que é operação, esse buffer de memória para tudo que é operação? Justamente porque a gente está lidando com hardware. Não tem como sair lá inserindo e retirando componentes para todas as operações. Você deixa os circuitos prontos e vai habilitando ou desabilitando aquele data path, aquele caminho de dados, certo? À medida que as instruções vão pedindo ou não. Nesse caso aqui, a primeira transferência que eu precisei foi o conteúdo de uma célula de memória apontada pelo registrador de endereço da memória vir para o registrador de dados da memória. De lá, ele passa pela ULA e vem para o acumulador. Ótimo. Terminou a execução. Esse era um exemplo. Outro exemplo. Instrução de desvio aqui, ó.
go to, vai para a posição de memória X e pega para mim a parte da esquerda. A única coisa que acontece é alterar o PC. Porque essa instrução é só vá para. E quem dentro do processador que é responsável por dizer qual que é o endereço da próxima instrução? PC. Então, pega esse conteúdo aqui, ó, registrador de endereço da memória, joga no PC. Beleza? Terminou. Terminou a execução dessa instrução. Ah, mas não vou fazer nada com esse dado? Bom, isso aí não é problema meu. Isso aí é problema da próxima instrução. Certo? E aí, pessoal, assim a gente tem, ó, várias possibilidades. Certo? São várias possibilidades de execução. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. São várias possibilidades de execução que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E você tem que deixar circuito implementado e pronto para isso. Beleza? Nesse caso aí, são os passos dentro do IAS. Isso aí ajuda você a entender qualquer computador que a gente for analisar hoje. Tá bom? Porque eles são derivados da máquina de von Neumann. E aí, a gente volta naquela nossa figura lá dos 4 blocos e a gente consegue ver um pouquinho mais de detalhe agora. Olha aí, o que é um computador? Memória, CPU e sistema de entrada e saída. O que interconecta isso tudo? O sistema de barramento. Mas, o que é a CPU? A ULA e a unidade de controle. Ótimo. Mas nós aprendemos na estrutura expandida que tem registradores lá dentro também. O que os conectam? Barramentos internos, da mesma forma. E, além disso, a unidade de controle, que é a parte mais complexa do processador, ela é implementada por lógica sequencial, circuitos lógicos sequenciais, certo? Tem registradores e decodificadores da unidade de controle, lá dentro também tem, certo? Que aí nós não vamos esmiuçar. E tem a parte de controle de memória, que também nós não vamos esmiuçar. Beleza? Então isso resume qualquer máquina de von Neumann, que é o que eu tinha dito, qualquer uma dessas máquinas que estão aí. Certinho? Então, agora você consegue entender por que nós temos aí um notebook, um PC gamer, um videogame, mais ou menos, porque ele não é assim de propósito geral como os outros, certo? Ele cresceu nessa ideia aí de ter processamento, ter entrada e saída, ter memória, só que eu não posso ir lá e instalar qualquer coisa que eu quiser, certo? Por isso que eu deixei essa observação aí. O MacBook, o iPad, os telefones, inclusive telefone é simplesmente entrada e saída, O telefone é um computador, só que você vai e bota um equipamento de entrada e saída com serviço de telefonia. Certinho? Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Falando, então, de máquina de von Neumann, certo? E de como essas máquinas são parecidas entre si, é por isso que todas essas máquinas que a gente vê hoje podem ser chamadas de computadores. Eu não gosto de chamar tudo de computador, porque senão você acha que literalmente tudo é um computador e papapá. Mas a gente tem computador pessoal, notebook, celular. Por isso que eu chamo isso tudo de sistemas computacionais. Onde é que eles estão ligados entre si? Sua arquitetura. Memória para dados e instruções, CPU, com unidade lógica aritmética e controle, e seus registradores, e entrada e saída. Beleza? Então, pessoal, com isso aí vocês têm um apanhado geral de o que é uma máquina de von Neumann, como é que funciona esse computador de propósito geral, beleza? Com uma série de detalhes, e aproveita, assistam de novo essas videoaulas e acompanhe o canal que já já a gente tem mais videoaulas saindo. Valeu por assistir!